né, situado à Avenida Petrona Recalde, 273 no MS Aparecida, em Campinas, tá? Você é um nosso convidado especial para você estar aí no Facebook, acompanhando o Facebook ao vivo, né, esse curso maravilhoso, onde o Senhor proporcionou para nós, né, no dia de hoje, para que estivéssemos aqui. Amém? Eu vou pedir para a igreja ficar de pé, graças a Deus. Somente aqueles que podem ficar de pé, aqueles que não podem, não tem problema, pode continuar aí no seu assento, né? Ficar de pé apenas para nós podermos a palavra de Deus, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha uma mensagem preparada, mas o Senhor então mudou a mensagem. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, né? A mensagem da parte do Senhor está no livro de Daniel, capítulo de número 6, verso 1 a seguir, diz: Daniel na cova dos leões. Tá certo? Aqui é onde Deus vai falar conosco grandemente nesta noite. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar conosco, porque eu também creio, né, que essa palavra veio diretamente do trono da glória para nós. Tá certo? Vamos lá então, vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim: pareceu o rei Hagai constituir, só um minutinho, mais um minutinho só para aí, nós vamos ler, graças a Deus, aleluia. Pareceu bem Hagai constituir sobre o rei 120 satrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, do quais Daniel era um, a fim de que estes satrapas lhe dessem conta, e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei estava constituído sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os satrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum erro e nenhum falta. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se a menos que o procuremos no que diz respeito à lei de seu Deus. Então, os presidentes, os satrapas, foram juntos ao rei e disseram: assim é rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e os satrapas e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar o decreto e publicar o respectivo interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma menção a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos gregos e dos persas, que não se pode revogar. E disso, o rei Dário assinou o edito e o interdito. Quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estava aberta as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então,
aqueles homens foram e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Depois, se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: este Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem interdito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. Vindo então o rei da notícia, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou para o salvar. Nisso, aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelece se pode mudar. Então o rei deu ordem do servo Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Amém. Vamos fazer a oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai nosso, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra, te glorificamos, meu Pai, te exaltamos e te bendizemos, Senhor, te pedimos, meu Pai, neste momento, fala conosco, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a sua voz, estamos aqui para sentir a tua presença, estamos aqui para aprender mais de ti, meu Pai. A tua palavra foi lida, Senhor amado, bendito. Agora te peço, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, a fim de que eu possa transmitir, Senhor amado, bendito, tudo que o Senhor quer, meu Pai, pois a igreja é sua, a casa é sua, são suas ovelhas, meu Senhor amado, bendito, que se reúnem nesse aprisco, meu Pai, para ouvir a sua voz, meu Pai. Fala conosco, Senhor, alcança os nossos corações com a tua palavra, meu Pai, nos transformando, Senhor amado, querido, aqueles que o Senhor amado que receberem a tua palavra, que tenham a sua vida transformada, que tenham o seu cativeiro revertido, Senhor amado, e passe, Senhor amado, querido, a te adorar, a te louvar, a te bendizer cada vez mais, Senhor amado, Pai querido, poderoso, vivo e verdadeiro, meu Pai. Fica conosco, Senhor, operando milagres, operando maravilhas, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Amado, palavra do Senhor fala para mim e para você sobre Daniel. A Bíblia nos fala que Daniel, ele foi preso cativo, né? Ele foi escravo para a Babilônia. E nessa época ele estava no reinado de Dário. Ele servia a Dário no palácio. Mas segundo a palavra de Deus, o rei ele estava desconfiado que ele estava sofrendo dano, ou seja, que alguém poderia estar desviando algo do palácio, né? Nós sabemos que o palácio ele é comandado por muita gente, né? O rei manda das pessoas, mas tem soldados, camareiras, faxineiras, o palácio tem todo, né? Todo tipo de pessoas para ser usados no palácio para que o palácio possa sobreviver. E o rei estava desconfiado. E a Bíblia diz então que o rei teve essa ideia de chamar essas pessoas para que essas pessoas então dessem conta para ele, porque ficaria muito pesado para o rei fazer tudo sozinho, ficaria muito pesado para o rei, quase impossível do rei saber, né, aonde
contando a falta, né? E a palavra de Deus, então, o rei tem essa ideia. O rei pensou o seguinte: eu vou colocar 120 pessoas para tomar conta, né, do meu reino, e sobre essas 120 eu vou colocar três pessoas. Para quê? Para que desse conta. Ou seja, essas 120 pessoas, elas iriam se reunir, né, no palácio, iriam passar para essas 3 pessoas que o rei colocasse à frente. Essas 3 pessoas que estivessem à frente, um deles seria o líder. Um deles iria comandar todos, que seria aquele que iria levar para o rei o relatório final, né? Digamos assim, um relatório final para que o rei soubesse que ele não está sofrendo dano, que ninguém está defraudando ele em nada. E assim, o rei o fez. Mas a Bíblia nos fala que o rei, ele já vinha acompanhando Daniel com os seus olhos. O rei já vinha observando que Daniel era diferente, que Daniel tinha um espírito excelente, era cheio do Espírito Santo, e via como Daniel era um homem, um jovem obediente. Daniel tinha cerca de 16 anos de idade, mais ou menos, né, quando foi levado cativo. Então era um jovem, né? Lembra que Daniel, quando chegou na Babilônia, Daniel não se contaminou. Ele podia se contaminar com a iguaria do rei, comer a comida do rei, mas não, ele se reservou, porque ele sabia que aquela comida era consagrada a ídolos. Ele não queria se contaminar, e as bebidas também eram consagradas a ídolos. Então Daniel, né, pediu para apenas comer legumes, frutas e beber água, né? Ao princípio foi recusado, mas depois ele, com a sabedoria divina, conseguiu explicar que, se porventura ele se sentisse fraco, né, aquele que ele convenceu a comer o alimento, ou seja, o servo do rei, que pudesse observar se ele estava mais fraco ou mais forte do que os outros, né? E ele, cheio do Espírito Santo, deu um alimento que ele comia, o Espírito Santo Deus fazia com que sustentasse o seu corpo, né? Ao ponto deles olhar para aquele homem e ver, aqueles homens olharem para Daniel, melhor dizendo, e ver que Daniel estava, então, né, em plena saúde, até melhor do que os outros, né? Olha como é que nosso Deus faz, né, amado? Olha como é que nosso Deus trabalha em nossas vidas. Pois bem, o fato é, amado, que enquanto Daniel não estava sendo visto pelo rei aos olhos dos outros, ou seja, os outros não estavam olhando para Daniel, achando que Daniel tinha alguma chance, que Daniel ia ter algum êxito, né, nesse cargo. Eles não faziam nada, eles apenas observavam. Mas quando eles perceberam que o rei estava no seu coração, constituir Daniel como líder, como primeiro, para mandar todos os outros, e Daniel tem uma audiência com o rei, face a face, para levar ao rei o relatório de tudo o que se acontecia no reino. Aí veio a fúria, aí veio a fúria. Eles se reuniram e começaram a meditar e a maquinar o mal contra Daniel. E de que forma, pastor, que eles maquinavam o mal contra Daniel? Eles começavam a seguir Daniel e ver se em Daniel existia alguma falha, algum erro. Para quê? Para que eles imediatamente corressem e voltassem para o rei. E o rei, com certeza, segundo o pensamento deles, iria desistir. Iria dizer que Daniel não estava capacitado nem apto para poder estar à frente de todos. Porque Daniel era judeu. Eles eram
poderia ir parar junto com o povo, não no palácio, mas lá dentro do cativo, com o povo trabalhando em serviços pesados. Mas Deus, quando ele trabalha com Daniel, Deus envia Daniel como profeta. E como Daniel tinha temor do Senhor e fazia a vontade do Senhor, Deus então zelava por Daniel. Deus tinha um zelo. Deus tem zelo para aqueles que fazem a sua vontade. Deus tem um zelo e protege aqueles que não vivem a sua vontade, mas que vivem a vontade de Deus, servindo como testemunha. Veja que o testemunho de Daniel no palácio conquistou o próprio rei. O rei não conhecia Deus. O rei não conhecia o Deus de Daniel. Para eles, o Deus deles da Babilônia era mais forte do que o Deus de Israel. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos fala que Deus permitiu que os babilônicos invadissem Judá e levassem eles cativos, vencendo a nação de Israel e, segundo o pensamento deles, vencendo o próprio Deus vivo. Mas era uma permissão de Deus por causa da rebeldia da nação de Israel. Era uma profecia que estava se cumprindo porque o povo não estava obedecendo a Deus. Deus levantava seu profeta para que a nação de Israel fizesse o que Deus estava mandando e eles não faziam. Ao invés de fazer o que Deus estava mandando, eles apedrejavam, eles perseguiam, eles prendiam o profeta, judiavam os profetas, para ver se conseguia calar a boca dos profetas, para que os profetas não profetizassem em nome de Deus. Então, por isso que eles foram exilados, por isso que eles foram transportados como escravos para a Babilônia. Mas veja que Daniel é um profeta. Daniel profetizou para que o povo se consertasse. Pastor, mas se Daniel profetizou e fez a vontade de Deus, por que Daniel foi parar no palácio? Por que Daniel também foi preso cativo? Porque Deus precisava usar o seu profeta lá na Babilônia. Deus não queria o seu povo morto. Deus não queria o seu povo contaminado. Deus queria apenas dar uma lição ao seu povo para que eles aprendessem. Infelizmente, eles não aprenderam com o amor. Então eles teriam que aprender na dor, para que eles pudessem valorizar o que Deus estava fazendo em nossas vidas. Porque veja que a nação de Israel era uma nação de Israel festeira, fazia festas e mais festas. Todas as vezes que Deus derramava da sua bênção, toda vez que Deus derramava da sua providência, a nação de Israel fazia festas. Lembra da festa de Pentecostes? Durava 150 dias, eles festejando, comemorando a festa da colheita. Era assim, amado. Só que quando Deus cobrava a eles, pedindo para eles se consertarem, pedindo para eles não fazerem o que eles estavam fazendo, porque Deus estava se agradando, eles ficavam com a servidura, eles ficavam de cara feia, eles ficavam revocados, não aceitando o que Deus estava falando e queria fazer segundo a vontade deles. Por isso Deus começou a levantar os profetas e Deus falar que se eles não fizessem a vontade de Deus, Deus ia permitir que a Babilônia invadisse e levasse eles cativos. Essa foi a maneira que Daniel foi parar no palácio. Mas como Daniel era obediente, temente a Deus, Deus então leva Daniel até o palácio, faz com que Daniel conquiste o coração do rei através do seu testemunho. Daniel tinha tudo para se negar. Daniel tinha tudo, era jovem. Ele podia chegar no palácio e dizer: rei, já que eu vim para cá como escravo, Deus, já que eu vim para cá como escravo, então eu não vou mais fazer a sua vontade. Eu vou me contaminar, porque ganhei um lugar de destaque no palácio. Eu não estou lá trabalhando em serviços forçados e pesados, mas estou no palácio
quando, amado, alguém tem o coração voltado para servir a Deus, não importa o lugar que ele se encontra, não importa o lugar que ele está, ele sempre vai estar honrando Deus com a sua vida, ele sempre vai estar honrando Deus com o seu testemunho. E Deus observava Daniel e enchia Daniel cada vez mais com o seu Santo Espírito. Daniel agora conquista o coração do rei. E quando há essa reunião com os 120, eles percebem que o rei tinha no seu coração a vontade de levantar Daniel como líder. E aí começou a perseguição. Note, amado, que quando você não faz nada para ser Deus, note que quando você leva as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, o diabo ele não se incomoda com você. O diabo ele não te perturba. O diabo ele não te persegue. O diabo não se levanta contra você. Por quê? Porque o diabo quer que você viva enganado. O diabo quer que você viva dormindo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que vai chegar uma hora em que vai ser recolhido o nosso fôlego de vida. E se o nosso fôlego de vida for recolhido com a desobediência, certamente nós não iremos para o céu. Certamente os nossos olhos não contemplarão nosso Cristo, nem receberemos de Cristo o novo nome e a coroa da vida. E Satanás, sabendo disso, Satanás ele lança todo o seu veneno. Satanás levanta todos os seus adeptos que ele pode levantar na terra para te perseguir, para te apedrejar, para te caluniar, para fazer com que você desanime, para fazer com que você pense em parar, para fazer com que você queira abandonar tudo, porque você não suporta a opressão do diabo. Por isso é importante, amado, por isso é importante nós darmos bom testemunho, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Uma vez nós cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que quebre os laços, vai fazer com que quebre os embaraços, vai fazer com que Satanás feche a boca e os seus perseguidores sejam envergonhados. Veja que quando eles percebem que Daniel poderia ser líder deles, eles não aceitariam jamais, eles fazem uma reunião em secreto. Eles não convocaram o rei para essa reunião. Eles não pediram audiência para o rei para poder fazer essa reunião. Não! Eles fizeram essa reunião em oculto. Ou seja, tramado escondido. Porque eles sabiam que se eles convidassem o rei jamais concordaria. E o que eles queriam era pegar Daniel. Então vamos achar agora primeiro alguma falha do Daniel, alguma culpa, algum vício do Daniel, e a gente corre contra o rei. E eles começaram a procurar, começaram a vasculhar a vida de Daniel de cima e embaixo. Aonde Daniel estava, sempre tinha olhos diante de Daniel, procurando, vasculhando. Mas eles não conseguiam encontrar nada. E isso deixava eles mais furiosos. Isso deixava eles mais possessos. Isso deixava eles com mais raiva. E o ódio que ia dando deles ia alimentando cada vez mais a alma deles diabólica, satânica. E em cada reunião que eles faziam, eles perguntavam para um: achou alguma coisa, Daniel? E tudo que eles respondiam era: não achamos nada. Daniel não tem culpa. Daniel não tem vício. Daniel não faz nada de errado. Ou seja, Daniel obedece a ordem do rei. Daniel é zeloso em fazer as coisas no palácio. Daniel não tem vício nenhum, não tem culpa nenhuma. Mas nós precisamos pegar Daniel, dizia eles. E eles
de armar um laço para Daniel, a qual não tivesse escapatória, aonde não tivesse uma porta de escape para Daniel fugir, aonde eles pudessem comemorar a vitória antes do tempo, antes da hora. E numa dessas reuniões, um deles teve a ideia e diz: olha, nós jamais vamos achar a ocasião contra Daniel, hein? Do jeito que nós estamos procurando. Sabe a maneira de achar a culpa do Daniel? É observar a lei e o Deus que ele serve. Vamos observar Daniel como é que ele serve o Deus dele aqui. Porque lá em Jerusalém eles adoram o templo. Mas o templo foi destruído, foi queimado a fogo. Agora eles têm Babilônia. Como será que Daniel ele consegue ter a presença de Deus? Seria mais ou menos assim, amado. Está num lugar de muita opressão. Naquele lugar de muita opressão, não tem como orar, de tanta seta na mente, de tanta palavra de maldição, de tanta oração contrária, para ver Daniel da derrota. Mas eu quero lembrar para você que Daniel era cheio do Santo Espírito. Quem quebra laço é o nosso Deus. Quem tira embaraço é o nosso Deus. Quem joga por terra a perseguição é o nosso Deus. Por isso nós temos que ser fiel a esse Deus. E a palavra de Deus diz: ainda que nós formos infiéis, todavia Ele permanece fiel a nós. E eles começaram a observar, começaram a olhar, observar. E a Bíblia diz que Daniel tinha um quartinho, e esse quartinho tinha janelas viradas para o lado de Jerusalém, a capital da adoração, onde todo o povo adorava a Deus, o povo de Israel. E o que Daniel viu de lá da janela? A cidade destruída, a cidade atirada a fogo, pessoas miseráveis que restaram lá. E Daniel se punha de joelho e clamava a Deus, falava com Deus acerca de Jerusalém, falava com Deus acerca do seu povo. E aquilo dava força para Daniel, para que Daniel continuasse intercedendo, porque Daniel sabia que a profecia ia se cumprir, e uma vez a profecia se cumprida, o povo retornaria. Daniel agora ora, Daniel agora intercede. A Bíblia chega a dizer 3 vezes ao dia. Daniel se põe de joelho, Daniel abre a boca e clama em alta voz. Quem passa pelo quartinho de Daniel, escuta Daniel orando ao seu Deus. Daniel, ele não sussurra. Daniel, ele não geme. Daniel abre a boca e clama em alta voz. E tudo o que eles precisavam para poder acusar Daniel. Quando eles escutam a oração de Daniel, eles fazem uma nova reunião e dizem: pegamos Daniel. Daniel agora não terá escapatória. Vamos falar assim, assim, assim ao rei. E eles ali fizeram uma prova e correram até o rei. Chegando diante do rei da área, eles vivem rei da área. Nós tivemos uma ideia brilhante para que o Senhor faça um edito real, ou seja, uma carta. E nessa carta, o Senhor deve escrever que ninguém pode fazer nenhuma petição, ou seja, nenhuma oração a Deus nenhum, no espaço de 30 dias, a não ser que seja para o Senhor. Ou seja, estava colocando o rei acima de todos os deuses deles
Só que eles tiveram outra ideia. Se o rei fizesse esse edito real na lei da Babilônia, se o rei se arrependesse, o rei podia revogar, podia tirar a lei, porque ia saber que era uma pegar Daniel. Então eles falaram para o rei: ó rei, vamos assinar esse edito real na lei do Medo e dos persas. Por quê? Porque na lei do Medo e dos persas o rei não podia revogar. Uma vez a lei feita, tinha que ser cumprida. O rei não tinha poder nas suas mãos para revogar uma lei do Medo e dos persas. Então, aos olhos humanos, não tinha escapatória da Daniel. O edito real foi feito. E qual seria o castigo para aqueles que se descumprissem essa lei durante esses 30 dias? Seria uma cova cheia de leões. Naquela época, eles deixavam o leão muitos dias sem comer, muitos dias sem beber, e os leões ficavam famintos. 3, 4, 5, 6 leões. Os leões ficavam tão famintos, amado, ao ponto de sentir cheiro de alimento e eles lançaram para aquele comer. Essa era a maneira que eles encontraram para acabar com a Daniel. E uma vez o edito real feito, foi colocado na praça, em várias línguas, para que todo mundo lesse e entendesse que aquele edito real era uma ordem expressiva do rei e tinha que ser cumprido. A Bíblia diz que Daniel passou pela praça, e quando Daniel começou a ler e ver aquele edito real, a Bíblia diz que Daniel não fez causa. Ele não se importou. Daniel estava cheio do Espírito Santo, ele não se importou. Ele não disse: para mim não serve. Pode servir para seus deuses, pode servir para vocês, para mim não serve. Eu vou continuar clamando do meu Deus. E Daniel vai então para o seu quarto, como sempre fez, dobra o joelho e continua falando com Deus, continua buscando Deus. E os seus seguidores, os seus perseguidores, começam a seguir a Daniel e começam a observar a oração de Daniel. E eles estão pegando Daniel. Vamos falar para o rei que Daniel não está obedecendo o edito real. Ele está orando ao seu Deus. Ele está clamando ao seu Deus por livramento. Ele está contra a lei do Medo e dos persas, a qual o rei editou. E rapidamente, amado, eles correram até o rei. Chegando diante do rei, verdade vive para sempre. O Senhor não fez um edito real, que por espaço de 30 dias ninguém podia fazer uma petição ao seu Deus. E o rei disse: sim, eu fiz e assinei. Na lei do Medo dos persas, eles disseram: pois é, aquele judeu a qual foi o posto de Judá não faz caso de ti, ó rei, porque ele está neste momento clamando ao seu Deus. Ele está neste momento em desobediência. Ele tem que ser punido, porque assim o Senhor determinou. Mas o que preza, amado, o rei mesmo triste, o rei manda chamar Daniel. E quando Daniel se apresenta diante do rei, Daniel não usa de engano, Daniel não usa de mentira, Daniel não envergonha o nome do seu Deus. Daniel simplesmente diz: sim, eu busco o Senhor Deus dos exércitos,
realmente hoje estivesse aqui no palácio. É o que me protege, é o que me livra. E quando o rei escuta da boca de Daniel, Daniel se confessando, não tem outra alternativa senão mandar lançar ele na cova dos leões. A Bíblia diz que os soldados pegam Daniel, amarram Daniel, levam Daniel até a cova. E o rei diz para Daniel: Daniel, não se preocupe, o Deus a quem você serve, certamente dará para você livramento. E Daniel é lançado na cova dos leões. Uma grande pedra é rolada na cova. E todo mundo agora vai para o palácio. A Bíblia diz que o rei vai para o seu quarto, triste, cabisbaixo, porque ele tentou o dia inteiro tentar dar livramento para Daniel, mas não conseguiu. A noite veio e ele não tinha mais o que fazer. Ele vai para o seu quarto. A Bíblia diz que ele não comeu, não bebeu e não estudou música. Ficou ali, jejuando, e no seu pensamento se preocupando com Daniel. Na cova, lá está Daniel junto com os leões famintos. Mas a Bíblia nos fala que ao amanhecer, o rei rapidamente levanta dos seus aposentos, sai do palácio em direção à cova. E quando chega na cova, o rei grita: Daniel, Daniel, o Deus a qual você serve, Daniel, te deu o livramento. Ele fica ali, observando e tentando ouvir a voz de Daniel, que lá de dentro grita: ó rei, o meu Deus a quem eu sirvo me deu o livramento, porque ele não viu culpa nenhuma contra ti, ó rei, e nem contra ele. Quando o rei escuta que Daniel grita, o rei dá ordem aos soldados, e os soldados tiram aquela pedra da cova dos leões, resgata Daniel com vida. Daniel então agora fica junto com o rei, e o rei, vendo o livramento que Deus deu para Daniel, o coração do rei fica comovido. O coração do rei agora vê que realmente o Senhor dos Exércitos é um Deus poderoso, um Deus capaz de dar livramento dos seus, um Deus de quebrar os laços contra os seus, fazer com que os seus perseguidores, os seus adversários sejam envergonhados, porque Deus fechou a boca do leão. Deus não permitiu que o leão tocasse em nada de Daniel. Daniel viveu naquela caverna sobrenatural com Deus. Daniel ficou naquela caverna, mesmo sendo carne, sendo homem, ele ficou em espírito, confiando no livramento de Deus. Porque Daniel orava, Daniel buscava, Daniel tinha fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. Para nós nos aproximarmos de Deus, é preciso ter fé. Fé que move algo. Estão te apedrejando, mas você está debaixo da promessa de Deus. É só orar, é só dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Pastor, mas está um levante muito grande. Satanás e seus adeptos têm se levantado ao ponto de tirar a força de orar. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais falar, de tanta fúria do diabo.
Ficai em Jerusalém, até que o alto seja revestido de todo o poder de Deus. Você quer vencer os seus inimigos? Você quer vencer a secretaria do inferno inteira? É orando, é se consagrando, é jejuando, é santificando a sua vida que você vai vencer. Tira os olhos das provas, tira os olhos do levante e se concentre apenas em orar, em buscar a Deus, em ser cheio do Santo Espírito, porque uma vez cheio do Santo Espírito, Ele vai te dar livramento de todos os seus inimigos. Agora Daniel está livre, junto novamente com o rei, a qual ele serviu fielmente. Quando o rei olha para Daniel e olha para os acusadores de Daniel, o rei dá uma ordem. Agora, peguem todos os acusadores de Daniel, todos aqueles que se levantaram, todos aqueles que perseguiram, todos aqueles que caluniaram Daniel, que armaram esse laço maligno, achando que Daniel não teria uma porta de escape. Lança eles e a sua família dentro da cova do leão. E os soldados então partiram para cima daquelas acusadores de Daniel, lançaram eles na cova do leão. E a Bíblia nos fala que antes que o corpo deles tocasse no chão, os leões já saltavam, já estraçalhavam seus corpos no ar, acabando com todos os inimigos de Daniel. Amados, nosso Deus é um Deus de livramento. Deus, Ele não mudou lá. Deus continua o mesmo. Somos nós que estamos mudando, estamos perdendo a nossa fé, estamos perdendo o contato com Deus. Muitas vezes deixamos de falar e pedir a Deus para pedir ao homem, para pedir ao vizinho, para pedir para o patrão, e esquecemos que só quem pode reverter o nosso cativeiro é Deus. Somente Ele pode mudar a nossa situação, mas ninguém. O homem, ele apenas promete, mas as promessas do homem muitas vezes é vazia. Fazem bem naquele momento, massageiam o seu ego, mas chega um ponto que o homem não pode fazer nada por você. Só quem pode fazer algo por você é Deus. Ainda que seja um homem de Deus intercedendo por você, a resposta vem de Deus. Você pode procurar o homem que tenha mais contato com Deus, o homem mais usado por Deus na face da terra, mas a resposta vem de Deus. Se Deus falar sim, é sim. Se Deus falar não, é não. E nós temos que aceitar o plano de Deus, ainda que doa em nós, ainda que nós não entendemos, ainda que nós não compreendemos. Pastor, mas por que Deus deixa tudo isso acontecer com a gente? Se Ele é um Deus bondoso, por isso mesmo, amor, porque Deus não quer nos perder, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa teimosia. Quantos Deus chama para fazer a obra, amado, e inventa tanta desculpa para não fazer a obra? Quantos Deus tem que chamar para vir para a tua casa, para ouvir a sua palavra, para ter experiência com Ele, e a pessoa se nega, diz que tem tanta coisa para fazer, tem sua vida para viver, tem o seu trabalho, tem sua família, tem seus filhos, tem seus netos, está toda enroscada, embaraçada com as coisas lá fora. E Deus não querendo nos perder, Deus nos coloca nessa situação para poder viver o sobrenatural com Deus. Deus dá experiência para aqueles que resistem, para aqueles que sofrem perseguição e não abandonam o Senhor.
Por isso o Senhor diz: olha, no livro de Apocalipse, conheça as tuas obras. Eu conheço. E sei que mesmo não tendo forças, você permanece fiel. Foste fiel no pouco, por isso eu hei de te colocar comigo. Lembra de Gideão? Todo mundo de Israel comeu, malhando trigo do lagar, para poder aproveitar aquele alimento, poder se alimentar e passar fome. Abandonaram a sua casa, foram viver em cavernas, em fortificações escondidas. Toda vez que os inimigos vinham, tocavam a buzina, eles corriam para a caverna e se escondiam. Os medianitas invadiam, destruía tudo, botava fogo em tudo, queimava tudo. Depois que estava tudo queimado, que eles iam embora. Aí a nação de Israel saía novamente. Lá ia eles novamente preparar a terra. Lá ia eles novamente cavar os poços que tinham sido aterrados, para poder plantar novamente para colher. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu. Até Deus enviar o anjo até Gideão dizer: vai nessa tua força, varão valoroso, e livrarás Israel. Veja, amado, veja que Deus abriu uma porta de escape quando todos achavam que morreria. Quando todos achavam que ia perecer, ia passar fome, ia morrer com famílias, ia viver na miséria, Deus levantou Gideão. Tudo que Deus precisa, amado, é de um coração quebrantado. Deus não está atrás de pessoas formadas, senão Ele ia atrás de juízes, advogados, bacharéis. Deus está atrás de você que é pequenininho, que muitas vezes bate no peito e diz que não é ninguém, que muitas vezes é humilhado por não saber ler, muitas vezes é humilhado por não saber escrever, muitas vezes é humilhado porque não fez um curso de teologia, não fez uma preparação de obreiros, é humilhado e perseguido porque muitas vezes não consegue nem falar direito, nem pronunciar. Ele te persegue, te caluniam, deixam você do lado de fora para que você não participe dos cultos do Senhor. É você que o Senhor quer. Quando nós olhamos para os discípulos do Senhor, a maioria dos discípulos eram analfabetos, eram pescadores de nascença, criados no mar, como Pedro e tantos outros. Foi esse que Deus usou, foi esse que Jesus escolheu para poder pregar o seu Evangelho. Foi esse que Deus honrou na terra. Foi esse que Deus deu poder a ele, irmão. Você é o pequenininho de Jesus. Jesus tem contemplado a sua dor. Jesus tem contemplado o seu sofrimento. Jesus tem visto as pessoas te acusando. Jesus tem visto as pessoas te perseguindo. Jesus tem visto você entrar na cova dos leões. Mas lembra de uma coisa: assim como Deus fechou a boca dos leões naquela caverna para Daniel, Deus fecha a boca dos leões contra a sua vida. E creia, os seus inimigos serão envergonhados. Todos aqueles que te apontaram, todos aqueles que desejaram a sua ruína, todos aqueles que desejaram a sua morte, Jesus não vai matar. Jesus não vai permitir que eles entrem na cova do leão e sejam devorados pelo leão, não. Jesus vai deixar eles com vida, para que eles possam assistir a sua vitória, para que eles possam ver Deus usar você, para que eles possam ver Deus trabalhando mais e mais na sua vida, trabalhando mais e mais na sua família, e todos se convertendo através disso, através dos bons testemunhos, e com certeza vocês vão dar diante de Deus. O segredo, amado, da vitória é a oração. A oração e a obediência. O pastor costuma dizer que no colégio, quando você está na escola, você aprende as primeiras palavras, é A, B, C. Quando você vem para a presença do Senhor, as primeiras palavras que você aprende é obedecer. Orar, jejuar
e obedecer a palavra de Deus. Obedeça ao seu líder. Seja fiel ao seu líder. Seja fiel ao seu pastor. Ore pelo seu pastor. Interceda pelo seu pastor. Ajude o seu pastor. Porque o seu pastor, se ele é o nome de Deus, se ele é o nome santificado, se ele é o nome honrado, se ele está na direção de Deus, na posição de Deus, se ele está fazendo a vontade de Deus e vivendo segundo a palavra de Deus, Deus vai honrar o seu pastor. E honrando o seu pastor, você será honrado também. Todo aquele que honra seu pastor também recebe a honra de Deus pela sua obediência. Bem, que a igreja possa ficar com essa palavra, que essa palavra venha ficar guardada no coração da igreja. Agora você que pode, vai ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração, vamos dar a bênção apostólica e nós vamos retornar para o nosso lar. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha. Está aí, Senhor amado, o teu povo, meu Pai, a qual ouviu a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor amado, continuar falando com eles, através do louvor, através da oração, através dos sonhos, através das profecias, através das revelações. Continua falando com o teu povo. Aquilo que eu não pude expressar, o Senhor possa expressar no coração de cada um, meu amado, segundo o teu desejo, segundo a tua vontade. Agora, meu Senhor, nós estamos retornando para os nossos lares. Nos leva em segurança, levando o mal, o seminário, a gente de Satanás que há nas trevas, perigo de assalto, perigo de acidente, nos conduzindo debaixo do teu santo nome carmesim para a glória do teu nome. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça consoladora de Jesus Cristo, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja hoje, todo sempre em nossa vida, nos digam. Amém. Vão em paz, que o Senhor Jesus nos acompanhe, cumprimenta Deus.